Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando mais uma série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Melo e estarei com vocês na apresentação de cada episódio. Da paz. Eu não sou da paz. Não sou mesmo, não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não venha me pedir para eu chorar, mas secou. A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver. Não vou. Não vou fazer essa cara chapada. Não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquele ator? Se quiser, vá você, diacho. Eu é que não vou. Atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. Vem governador participar, e prefeito, e senador, e até jogador. Vou não, não vou. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje? Arroz e feijão, sem contar a costura. Meu juízo não está bom. A paz me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição. Sinto muito, sinto. A paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui no pedaço. Reparou? Fica lá. Está vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente. A paz é muito chata. A paz é uma bosta. Não fede nem cheira. A paz parece brincadeira. A paz é coisa de criança. Tá uma coisa que eu não gosto? Esperança. A paz é muito falsa. A paz é uma senhora que nunca olha na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca. A paz é pálida. A paz precisa de sangue. Já disse, não quero. Não vou a nenhum passeio, a nenhuma passeata. Não saio, não movo uma palha, nem morta. Nem que a paz venha aqui bater na minha porta. Eu não abro, eu não deixo entrar. A paz está proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Viu? Agora que a cidade se organiza para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar nesse inferno, eu já rezo. Amém. Eu é que não vou acompanhar a dor de ninguém. Não vou, não vou. Sabe de uma coisa? Eles que se lasquem. Eles que caminham a tarde inteira, porque eu já cansei. Eu não tenho mais paciência. Não tenho. A paz parece que está rindo de mim, reparou? Com todos os terços, com todos os nervos, dentes estridentes, reparou? Vou fazer mais o quê, hein? Hein? Quem vai ressuscitar meu filho, o Joaquim? Eu é que não vou levar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida. Marchar não vou ao lado de polícia. Toda vez que eu vejo a foto do Joaquim, dá um nó, uma saudade, sabe? Uma dor na vista, um cisco no peito, sem fim. Ai, que dor! Dor, dor, dor. A minha vontade é sair gritando, urrando, soltando tiro, juro, meu Jesus, matando todo mundo, todo mundo. Eu matava, pode ter certeza. A paz é que é culpada, sabe? Não sabe? A paz é que não deixa. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com a consultoria educacional Étnico Eduque. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, poesia e música, que vão cozendo a cultura da paz, valorizando a produção cultural que revela o Brasil para o mundo. Com este poema do Marcelino Freire, estamos aqui com a Fabiana Pacola.
design gráfica, responsável pela arte e editoração, assim como a produção do catálogo que apresentou os poemas veiculados e distribuídos no Festival Artes pela Paz. Seja muito bem-vinda, Fabiana, um prazer falar contigo aqui no podcast Poéticos Encontros. Obrigada, Claudine. Eu que agradeço pelo esse convite. Fiquei muito feliz. Então, igualmente, é uma honra a gente estar conversando com você, porque quando a gente teve contato com a arte que apresentava os poemas, mesmo antes deles serem distribuídos, né, naquela chuva de poemas na abertura do festival, a gente já sentiu a emoção de ver que você se dedicou a criar uma arte de identidade visual com a proposta do festival. Então, eu queria que você falasse um pouco mais como foi essa concepção da arte e da identidade visual. Queria agradecer primeiro ao Célio, à Silvana, por terem confiado, né, no meu trabalho nesse sentido. E foi um processo bem bacana. Primeiro que eu fiquei super contente que eu iria conhecer os poemas todos, né, antecipadamente, ia ter contato com os poetas, né, é um campo que eu gosto muito. E o que foi assim minha preocupação quando a gente começou a se reunir foi que a gente teria uma limitação do espaço, porque o formato era no tamanho de um postal, então, inevitavelmente, a gente teria que conversar com os poetas que não poderiam ser muito longos os poemas, né? Então, a gente colocou ali uma limitação de tamanho. Porém, a arte é uma coisa muito complexa, então eu entendo que para alguns poetas isso tinha uma certa dificuldade para você enxugar um poema, né? Cada um tem o seu estilo. E aí, nessa reunião, definiu-se que quem fosse fazer uma poesia um pouco maior, a gente ia colocar um trecho que o próprio poeta escolhesse, destacasse, e depois esse poema ia ser lido de outra forma, ia estar no site. Então, acertamos essa parte. Aí, quando eu fiz o primeiro layout, que o design gráfico começa meio assim, né? Você vai se entrosando do que é o projeto, conheci as poesias que a Kátia Marques que organizou e me enviou, então li os poemas, tal. E aí eu fiz uma proposta que estava um pouco fora da identidade visual do festival. Não é que estava fora, ela estava colorida, ela tinha as cores do festival, mas ela estava faltando um pouquinho de alguns elementos. O design, eu sempre gosto de falar que a gente parte de uma proposta concreta, que é mais fácil conversar, sabe? Quando fica tudo muito no abstrato. Então, esse primeiro layout é justamente para esse reconhecimento. E aí eu consegui, depois disso, acrescentando alguns elementos visuais que faz parte da identidade visual do projeto do Festival Artes pela Paz como um todo. E aí ele foi ficando mais de acordo, né? Foi ficando colorido, foi ficando com alguns elementos que eu acabei colocando. E o que eu deixei para ficar uma parte um pouco mais, vamos dizer, clean, né? Um pouco mais limpa, justamente aonde que eu iria colocar as poesias. Eu defendi muito essa ideia de que na parte das poesias o visual tinha que ser um pouco mais limpo, porque eu acredito que poema, poesia, ela carrega muita coisa do subjetivo. E eu tentei respeitar ao máximo o pedido dos poetas, que era assim, por exemplo, eu precisava que tivesse um espaço entre uma linha, entre uma frase e outra. Eu queria que essa frase que está abaixo da outra, a letra ficasse, a palavra ficasse exatamente embaixo. É difícil explicar, né? Falando, mas enfim. E a poesia, eu sei que tem muito disso, né? Tem o espaço, o vazio, ele faz parte da cadência, né, do poema. Então, eu fiz questão, depois que eu fiz a diagramação, de enviar para cada um dos poetas para ver se estava tudo certinho, da maneira como eles tinham imaginado. Por exemplo, teve poeta que falou: olha, eu quero minha poesia blocada, assim, um bloco mesmo de poesia, todo quadrado, né? É para ser lida assim. Que eu acho que isso também é o trabalho do design, não só deixar bonito, mas também
deixar agradável aos olhos e ficar de acordo com o que está sendo a mensagem a ser passada. É muito bom a gente escutar você falando, para a gente imaginar como é que vai sendo construído um festival como esse. Tem uma coisa bonita, Fabiana, que é quando a Kátia Marchese, em sua generosidade como poeta, né, ela chega a lhe perguntar qual formato você escolheria para compor a arte de apresentação dos poemas. Ela fala isso e ficou até na versão oficial do poema lá no site do Instituto Casa Comum. Ela pergunta, Fabiana, qual formato você escolheria? Eu achei isso de uma generosidade, de uma beleza, né? E demonstra essa composição que todos vocês fizeram para que os 22 poemas saíssem da melhor forma possível. Eu vou aproveitar e vou recitar o poema da Kátia Marchese para o Festival Artes pela Paz. O título é O que Resta. Assentar a asa errante da paz no chão da cidade. Voar no sopro de um verso suave a finitude que rasga por dentro a carne humana. Eu, sozinha com um outro morto, recolho o poema. Para quem não sabe, né, o site do Instituto Casa Comum está lá os 22 poemas na íntegra, com essa arte que a Fabiana acabou de dizer para a gente, totalmente disponível. E, além disso, tem todo um outro trabalho, né, Fabiana, que foi sendo feito. Então, o festival também nos ensinou, na nossa diversidade, como você está dizendo, cada poema tem um detalhe, cada poeta queria apresentá-lo de determinada forma, e foi feita uma costura de todas essas diversidades para que tudo dialogasse e fosse proposto, então, ao público que estava presente na abertura, ao público que acompanha todos os eventos ao longo desses 2 meses e ao público que virá, que ainda terá acesso a esse material. E o catálogo, eu queria que você falasse também sobre isso, né, que é um catálogo que vai ser lançado agora, no encerramento do festival presencial, não é isso? Isso mesmo. A gente tentou, então, trabalhar mesmo todo esse com um fio condutor, né? Sabe, de todos esses elementos, né? De modo que a comunicação ficasse toda integrada. É muito contagiante, né? Quando todo mundo está unido por um ideal. Eu senti muito isso no festival. E aí, o catálogo, a gente começou, o Célio começou assim, a gente vai ter um catálogo da exposição. Porém, o festival, ele foi assim tão grandioso, ele foi tão bonito, tanta coisa aconteceu, que acabou extrapolando um pouquinho mais e ele acabou sendo um documento de tudo que aconteceu ali, de tudo que está acontecendo no festival. Então, ficou um livro, documento, registro, manifesto. Eu gostei assim, ele não é uma coisa só, sabe? Então, eu tentei tratar muito como isso também, né? Eu pensei, bom, um livro, ele é um pouco diferente de uma comunicação mais ativa, como um folder, como a revoada de poemas, né, que eles iam ser distribuídos. É uma coisa para ser lida com mais calma, com mais tempo, né? Ele não é uma coisa imediata. E aí eu optei por fazer algo um pouquinho mais clean, no sentido, sem tantos os elementos que a gente usou nessa comunicação mais dinâmica, mas tem também procurando trazer a mesma identidade. Então, se você colocar hoje o catálogo, o folder, as poesias, ele vai formar um conjunto. Então, ficou muito bonito. Ele tem um volume maior de texto, claro, tem um texto lindo do Célio, e ele contando como isso tudo começou. Então, ficou muito bonito. Acho que o trabalho como um todo, assim, sabe? Desde o texto do Célio até tudo que a gente conseguiu amarrar, as fotos, é um catálogo muito visual também, porque tem toda a exposição, tudo que continha lá, que também é uma coisa que não é fácil retratar, uma coisa você vê ao vivo e outra coisa depois uma foto, ela nunca vai ter a mesma dimensão de você estar ali presente, mas eu tentei no catálogo mostrar isso tudo, passar essa energia, né, do festival.
Eu ainda não vi o catálogo, porque o catálogo vai ser lançado agora no encerramento, no dia 27 de junho, agora, de 2026, mas, nós vamos ter acesso depois, provavelmente ele também vai entrar no site de forma virtual, né, para que as pessoas possam vê-lo. Quem estiver lá vai ter o prazer de tê-lo nas mãos, né. Quem visitar o centro cultural também vai poder adquirir depois, assim como as poesias, né, que a gente teve a oportunidade de recebê-las naquela revoada de poemas caindo sobre nós, aquela chuva de poesias, mas depois o pessoal que visitou o centro cultural também teve acesso, né, às poesias que ficaram lá disponíveis. E é tudo muito bonito e muito potente, você tem toda a razão, Fabiana. Então é importante a gente valorizar isso, né, o trabalho de todo mundo, que é uma equipe muito grande nos bastidores, produzindo um conteúdo que tem como única função falar sobre cultura de paz, né, fomentar a cultura de paz. Poema de Rafa Carvalho, escrito especialmente para o Festival Artes pela Paz, sem título. Cultura, coisa humana, jeito de ser humano, vaiano e veiano, semana após semana, e ainda hoje a pergunta se emana. Para ser humano, basta ser humano? Para ser humana, um humano, uma mana, do que nós mais precisamos? Precisamos de mais? De paz? O humano, dia disse esta tristeza. A cultura está oposta à natureza, mas será que é assim mesmo? Não. Tenhamos já essa certeza, precisamos de mais da natureza. Do que não precisamos jamais é de aparente oposição. Natural, cultural, é a nossa condição, incondicional. Ser humano é ser total. Se é cultura, só pode ela ser de paz. Aliás, dizem que errar é humano, mas amar também, e quem erra, quando ama, não deixa de querer bem nem de cuidar. Elo de quem se ama, o amor, a paz proclama, e quem a nega já não erra. Quem a nega se esqueceu de ser humano, se esqueceu de além eu, mas o amor não se esquece. Ele vive na cultura, na paz, na natureza, vive em toda criatura, vive até em que se ouvida. E renasce com esperança quando brinca uma criança, é a vida. Sabem, manas, manos, já chegou o tempo, de nós sermos pós-humanos, de nós sermos paz humanas, de nós sermos mais do que nós fomos. Sabem, neste céu natural de nuvens, chuvas, ventos, pombas, o ser humano se olvidou das almas e inventou as armas. E matou com as armas, e inventou as bombas, e lançou as bombas. O ser humano esquecido como ser desnaturado, esvaído, o não ser em descultura. Tanta guerra faz a vida dura, manos, manas, pelos anos e semanas, pelos dias e milênios. Mas o amor ainda dura ainda a esperança. E as crianças ainda brincam pelos pátios e países. No entanto, ontem mesmo, ontem ainda, mais de 150 delas foram mortas, assassinadas, atingidas, bombardeadas. Não, a cultura não pode lançar bombas. A cultura quer crianças vivas, mantendo a cultura viva, brincando pelos pátios livres, nos países livres, reunidos. A cultura, então, no céu assim, só querendo o que a natureza cura, nuvens, chuvas, ventos, pombas. Nada que a paz não amaria. Tudo em que o amor nos aconteça, e todo mundo vai sorrir quando da cultura em cada cabeça a única coisa a confluir do céu nos for. Quem esperaria? Assim como esta, alguma poesia. Rafa Carvalho é um artista transmídia, que se entende como poeta, educador e agente cultural comunitário. Nasceu em Mauá, interior de São Paulo, mas se criou em Campinas, onde permanece entre sua comunidade e o mundo, com atuações em mais de 25 países. Fazendo uma curadoria para o Sesc Campinas,
Rafa declarou: a literatura, assim como a vida, é sem dúvidas muito maior, como também bem mais miudinha do que aquilo que se tende ainda a acreditar. Em meio a muito por vir, sinto que seja parte do caminho nos aproximarmos de quem está perto. Algo como convivermos milagres entre os santos e as santas de casa, para lembrar de um premente dito popular. Interessa-nos perceber a literatura como uma linguagem para todas, de todas. Uma coisa viva que rastreia a história humana, sim, mas que segue sendo produzida e atualizada. Para mudarmos o mundo, precisamos mudar os nossos modos de percebê-lo. E se a literatura pode ser um jeito de atuarmos nisto, também interessa que a percebamos com novas maneiras. Somos pessoas humanas. Contar histórias, sentir a necessidade vital da poesia tem a ver com isto. É urgente que saibamos. A literatura está ao nosso alcance como direito, tanto como fruição quanto para recriá-la. Ela está e sempre esteve também em nossas cidades. Fabiana, queria que você falasse agora daquela experiência das oficinas. Eu tenho um projeto, né, que é o Projeto Cultural Sub, Feira Sub, que a gente trabalha com artistas independentes, que é um festival de arte impressa, publicações independentes, que acontece em Campinas, já estamos ainda na 8ª edição. E por meio desse projeto, a gente conseguiu levar no dia da exposição uma oficina de estilogravura de serigrafia. Então foi montada uma estação de serigrafia ao vivo ali, era uma bicicleta das meninas da La Bicipress, no qual o público que estava participando do festival, da exposição, pôde experimentar essa técnica. Então, você produzia o seu cartaz, e esse cartaz, ele depois compôs o painel todo da exposição. E, então, ela começava com a serigrafia, e depois ela passava por uma mesa que você construía, por meio de carimbos diversos, feitos com borracha, a sua arte. E isso foi colocado no painel. Então, foi um painel que trouxe muito dessa coletividade. Depois desse painel construído, né, no dia da abertura da exposição, no dia seguinte, a gente fez um livro coletivo, que foi a construção de um livro coletivo, que também partiu de uma serigrafia. É um papel enorme, único, um papel único que foi se replicando ali na serigrafia, feito com dobras, e esse livro ficou na exposição, e a gente recortou palavras, né, que eram adesivos, que para as pessoas formarem a frase coletivamente também, né? Ela podia ser uma frase única que cada um ia dando uma continuidade, ou poderia ser frases isoladas, mas esse livro ele ficou contínuo. Então a gente quis, na verdade, com isso, trazer o Festival Artes pela Paz reuniu muita gente, muitos artistas, né? Foram mais de 200 artistas, mas a gente pensou de certa forma que o público também fizesse parte, se sentisse pertencente desse movimento. Então a gente criou essa dinâmica do público participar. Agora eu estou curiosa de ver como é que ficou esse livro finalizado. Eu Foi também. construído ao longo desse tempo todo da exposição, né? É exatamente isso, né? Porque a ideia é essa, né? Paz se faz construindo, se faz junto, coletivamente. Então, a mensagem que vocês transmitem através da arte que vocês fazem também colabora, e muito, para esse fomento da cultura de paz. E você faz isso junto com sua irmã, não é isso? Isso, com a Marcela Pacola. Esse projeto a gente construiu juntas, né? Idealizamos juntas. Idealizaram juntas e juntas com vocês. Tem, inclusive, poetas no Sub, tem poetas que participaram da escrita. Eu conversei, por exemplo, com a Lívia, eu acho que Lívia Mota, É, ela faz parte desse coletivo, né? na verdade, as meninas da Labicipress que estavam com a gente na exposição, que é a Lina e a Flor, né? Elas são dessa cena independente, dessa arte que trabalha muito com processos manuais de impressão, processos mais artesanais. E na feira, o que a gente traz são artistas independentes também, da cena da literatura, do design, das artes visuais. Então, é uma galera assim grande que a gente consegue
trazer para a feira, né, e reunir. E eu acho curioso, assim, achei bacana, porque muito desse projeto da Feira Sub, ele tem muito dessa coisa do coletivo, de todo mundo junto, de todo mundo unido. Então, eu achei que combinou muito com o Festival Artes pela Paz, sabe? Essa mesma energia, assim, que tem ali no dia da feira, teve no festival. Então, Não foi à toa, né? O universo conspira, né? Não foi à toa que a Feira Sub estivesse junto conosco, produzindo todo esse conteúdo para o festival. Eu falei da Lívia porque vocês vão para a 8ª edição, não é isso? isso. E a Lívia Mota, se eu não me engano, ela comentou alguma coisa sobre a Feira Sub. Eu acho que ela fez, o ano passado, ela fez uma ação na Feira Sub, do coletivo dela do Humanas Escritas, né? A gente levou. Cada ano, a gente faz uma programação que vai agregando artistas, sabe? Então foi isso mesmo. Ela chegou a comentar isso quando eu estava gravando com ela e com a irmã. Elas comentaram isso e eu fiquei feliz que já havia essa parceria. Eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento, porque eu falo que é um caminho sem volta. Quando você está dentro dessa coisa coletiva, e que você vê o envolvimento das pessoas, e como é gostoso estar ali junto, fazendo coisa com as mãos, e que você acaba esquecendo um pouco dessa simultaneidade do mundo, dessa coisa que a gente está sempre ali, né? Olhando o celular, olhando não sei o quê, essa correria. A coisa com a mão tem essa característica, né, de apaziguar, parece, sabe? Perfeito, é isso mesmo. Colocar as mãos mesmo, efetivamente, na construção de algo tão, tão importante e tão significativo para esse mundo, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo também, né? Durante toda a gravação dos episódios, nós falamos sobre isso com os poetas, todos muito emotivos, emocionados e ao mesmo tempo comprometidos com essa questão da paz, sabe? Porque estamos vivendo um momento muito difícil, né? Então, todos, de alguma forma, emprestaram a sua arte, né? Os seus versos, para falar sobre isso, para fazer essa proposta sobre a paz. Um dos poetas convidados para fazer parte do Festival Artes pela Paz é o professor Marcos Ciscar. Nascido em Borborema, São Paulo, o poeta, crítico e tradutor, estreou em poesia em 1999, com Não Se Diz, e mantém-se ativo, publicando em ritmo constante desde então. Entre seus livros mais recentes estão Manual de Flutuação para Amadores, de 2015, Duas Janelas, 2016, Isto Não É um Documentário, de 2019 e Infinito de Bolso, de 2025. Aqui nós vamos apresentar 2 de suas poesias. Jardim de Vestígios. Minha vida é o que vejo. A criança na bicicleta subindo a rua, a chuva caindo num dia quente. Seus cabelos despenteados, a cidade vista de longe. Seu rosto visto de perto. Os olhos fechados no abraço. Meu amigo rindo. O dono do boteco, a roupa de um verde vivo, as mãos da menina enquanto dança. Um carro mal estacionado, o funcionário que olha desconfiado, um desconhecido andando à frente, folhetos no lixo, um barulho de tiro. A briga depois da esquina, formiga na ponta de uma folha, unha suja, mosca em cima da merda. Um velho trator com cheiro de óleo, TV ligada, olhos abertos, mato crescendo na sarjeta. Alguns livros empilhados, caminhões, casas passando à beira da estrada, gato em cima do muro, nuvens brancas sujando o azul, o muro pichado, o ritmo acelerado, a parada, o detalhe, o conjunto. De novo, os olhos fechados, a boca entreaberta, e ao fundo um murmúrio de metáforas selvagens. Jardim de vestígios cuidadosamente organizados. A vida é o que vejo, montagem é tudo. Poema de Marcos Ciscar, do livro Isto Não É um Documentário. O tempo de chegar. Há infinitas páginas para chegar até aqui, por imensos desertos de silêncio, oásis de silêncio, miragens de silêncio.
Páginas são vazios que se abrem. Há o preço de atravessá-las e então vejo você de perto, como num close de cinema. A gota escorrendo pela nuca, o cabelo despenteado, o capim ao fundo, lábios cheios de lábios, agora a face vista de lado, os cabelos de novo, os ombros nus, o vento soprando no capim. Vejo a gota da saliva no canto da boca, fundindo promessa e desejo, o músculo, a gordura e a tez. Há muitos desertos para chegar até você. Entre este e aquele a travessia é longa, mas não importa. A vida é o tempo de chegar até aqui. Para a coletânea de poesias Artes pela Paz. Fabiana, e com isso eu queria encerrar contigo exatamente perguntando para você como foi, como está acontecendo essa revoada dentro de você em relação à cultura de paz. Como você está sentindo isso nesse momento? Olha, eu estou sentindo que é um movimento que está cada vez mais crescente, porque eu acho que a humanidade está necessitando da cultura de paz, assim, necessitando de estar juntos, de todo mundo junto. É uma coisa que aquece muito o coração, sabe? Sou muito feliz de fazer parte, de ter feito parte, de estar fazendo parte desse movimento e que eu só espero que isso reverbere cada vez mais, sabe? Eu também, eu tenho certeza disso. Eu acho que nada é por acaso. A gente produziu um conteúdo muito importante, na minha opinião, mas não só na minha, né? Nós todos comungamos dessa mesma ideia. Quem estava lá sentiu também essa conexão muito forte. Então, assim, a gente percebe que tem uma intencionalidade muito grande para que a coisa reverbere, para que não fique só nesses 2 meses, né? Eu acredito muito, eu chamo dessas micro-revoluções, sabe, que a gente vai fazendo assim, um pouquinho e vai reverberando, que nem aquela pedrinha que a gente joga na água e ela vai fazendo, vai crescendo, né? Exatamente. Te agradeço muito por ter te conhecido, por ter feito a oficina com vocês, gostei demais, e principalmente por ter essa arte nas mãos, sabe? Que engrandeceu muito todo esse material que a gente produziu. Então, em nome do Instituto Casa Comum, do Célio, da Silvana, de toda a equipe, que é numerosa, você sabe disso, e particularmente agradecimento meu e do João Paulo por você ter feito parte desse encontro aqui no Poéticos Encontros. Ah, obrigada, eu que agradeço, viu? O Instituto Casa Comum, de novo o Célio, a Silvana e a equipe toda foi. Vocês são maravilhosos. Eu sou encantada por esse projeto. Como é que a gente encontra o material que vocês produzem para além, né, do festival, todo o trabalho de vocês? Olha, a gente tem um site que a gente agregou toda a história desse tempo todo de feira, então é feirasub.com.br. É um histórico, é toda a programação que vai acontecendo esse ano, está acontecendo já, e em setembro, no dia 12 de setembro, é o dia da feira, na Biblioteca Zinc. E tem mais uma programação paralela que corre, no qual o Festival Artes pela Paz fazia parte dessa programação paralela, inclusive. É feirasub.com.br. Tem o perfil no Instagram também, se eu não me engano, não tem? É, @feirasub no Instagram. Então, quem quiser entrar em contato contigo, Fabiana Capacola, é só entrar em contato ou através do site, né? Ou pelo Instagram, chama no direct, faz um comentário lá, porque a gente super está encantado com o trabalho de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo que já teve contato ou terá, ficará encantado também. Muito obrigada, Fabiana. Foi um prazer rever você. Meu também. Obrigada. O podcast desta temporada é um elogio à poesia, uma ode à poesia, mas é também um clamor pela paz. No mundo tão conturbado, pensar a paz é algo que provoca uma profunda reflexão em todos nós. A paz não é a ausência de conflitos, mas um ajuste desses conflitos. A paz é a lealdade com a vida. A paz também é uma provocação a pensar na casa comum, nesta casa onde todos nós habitamos. Então,
é um clamor a uma paz ambiental. A paz com o passado, com as nossas raízes, com a diversidade, com a coletividade. A paz também é atender à Lei 11.663, promulgada em 2018, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, determinando que o estabelecimento de ensino promova medidas de conscientização, preservação e combate a todos os tipos de violência. Então, que nosso podcast possa também ser um material educativo para que os estudantes, os professores e toda a comunidade escolar possa ter acesso a essa diversidade de reflexões sobre a cultura de paz. Um agradecimento todo especial ao Instituto Casa Comum, a todos os poetas que participaram desta terceira temporada e até o próximo Poéticos Encontros. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura por meio do Termo de Fomento 975-692 de 2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução. Gravação e edição João Paulo Melo. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e no site institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Agradecemos a frequência de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.